Queridos irmãos, nós vamos continuar aqui a lição e eu quero continuar a leitura. A leitura em Hebreus 2, os versículos de 14 a 18. Diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação, porque aqui nós fomos chamados de filhos, de irmãos também, não é? Que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, socorre a nós, os seres humanos. Por isso, mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Foi necessário Jesus Cristo se tornar homem, foi necessário ele se encarnar, se tornar homem e sofrer tudo que nós sofremos, porque ele é misericordioso e fiel. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é para podermos nos socorrer aos que são também tentados. Então, se Jesus Cristo sofreu tudo isso, é porque ele conhece todo o nosso sofrimento e pode nos socorrer na hora de sermos tentados. Então, eu gostaria agora de meditar sobre estas palavras, sobre estes versículos finais. A humanidade de Jesus permitiu-lhe desarmar Satanás e nos livrar da morte. Então era necessário que Jesus Cristo se tornasse homem. Nós, o que cremos em Jesus Cristo, fomos libertos da autoridade de Satanás e do medo terrível da morte. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo nos deram a vitória, nos garantiram a vitória. Lembre-se vocês de 1 Coríntios 15, 55 a 58, ele afirma assim, o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou e foi glorificado, está sentado ao lado do Pai. Jesus Cristo se humilhou e se fez homem para salvar todos os seres humanos que creem, para salvar a mim, para salvar você. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. No versículo 17 e 18, o escritor fala que Jesus Cristo é sumo sacerdote solidário. Porque ele é solidário porque ele viveu tudo que o homem viveu. Ele nos reconciliou com Deus. Jesus Cristo sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede. Encontra-se em João 4, versículos 6 a 8. Ele soube o que é ser desprezado, rejeitado, alvo de mentiras e acusações. Ele experimentou sofrimento físico e morte. O Senhor, nosso Deus, nosso Jesus Cristo, passou por tudo isso. Então, Jesus Cristo se tornou sumo sacerdote e se tornou um advogado, o nosso advogado. Como sumo sacerdote, ele nos representa, no caso, ele nos dá a graça. E como advogado, ele nos representa no reino celestial. E ele está realmente para nos perdoar quando nós confessamos os nossos pecados de uma maneira sincera. Jesus Cristo está para ser advogado de cada um de nós. Quando Jesus Cristo se tornou homem,
Ele não se tornou inferior aos anjos, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e os anjos são apenas fiéis mensageiros. Ele é o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos e irmãs. Foi isso que nós lemos no próprio texto. Então, para concluir, eu gostaria de perguntar a você hoje. Pense comigo. Você concorda na supremacia de Cristo? Que Jesus Cristo é o superior a todos? Você concorda com isso? Aqui o escritor, no início, ele afirma o seguinte. Eu posso dizer para vocês que ele afirma o seguinte, que Jesus Cristo, ele é superior a anjos, a profetas, a Moisés, ao sumo sacerdote. Porque Jesus Cristo é superior a todos eles. E esses versículos todos que eu li aqui é para provar que Jesus Cristo é superior aos anjos. E eu pergunto a você, se hoje fosse perguntar para você, Jesus Cristo é superior a quem hoje, no nosso dia a dia, no século XXI, a quem Jesus Cristo é superior? Ontem eu assisti o Globo Repórter, não sei quantos assistiram aqui, e o Globo Repórter falava sobre a doença Covid, e como as pessoas ficavam em coma, e como tinham pensamentos, sentimentos de morte, próximos da morte, mas não morreram, foram curadas. E existiam assim várias explicações de cientistas, mas só uma religião estava ali explicando o motivo. Como a tendência dessa emissora é realmente a tendência é ser budista, só havia representante da religião budista. Não havia representante dos cristãos, dos judeus, nada. Então nós temos que ter certeza que Jesus é superior a tudo isso. Então, se eu estivesse na classe hoje, eu faria uma dinâmica assim para que cada um pudesse falar. Jesus Cristo é superior a... E poderia até escrever naquele quadro branco. Mas eu quero então responder, já que não podemos compartilhar. Jesus Cristo é superior a ídolos. Ele é superior a simpatias. Jesus Cristo é superior também a gurus especiais, a rituais religiosos. Ele é superior a anjos, ou espírito de luz, como alguns chamam. Ele é superior a espírito guia. É também superior à ciência. Ele é superior aos gênios da humanidade. Também a orixás. Ele é superior a Buda, a Maomé, ou a qualquer outro profeta ou guia espiritual. Sim, hoje nós poderíamos responder tudo isso, que Jesus Cristo é superior a tudo isso. Precisamos crer, precisamos realmente crer e aceitar Jesus Cristo como sendo suficiente em nossas vidas. Para concluir, eu quero ler aqui na Bíblia, a Bíblia da escola dominical, as seguintes perguntas. Aqui tem um texto que fala sobre o aluno nota 10, o aluno 10. E ele questiona aqui e ele pede que nós, alunos da Palavra de Deus, nós que estamos aprendendo da Palavra de Deus, possamos assim fazer 3 questionamentos. Primeiro, um minutinho só. Veja bem, o primeiro questionamento que ele coloca aqui. 3 atitudes que nós devemos ter. Abra seu coração para Jesus e conte diretamente a Ele tudo o que se passa no seu coração. Abra o seu coração a Jesus e saiba que Ele compreende. Então nós precisamos conversar com Jesus. Precisamos contar todas as nossas inquietações, os nossos problemas, todas as nossas necessidades, as nossas dúvidas, contar a Jesus, porque Ele realmente vai compreender. Segundo, peça perdão por seus pecados, pois Cristo foi o sacrifício perfeito para nos tornar justos diante de Deus. Só Jesus Cristo tem o poder de perdoar os nossos pecados.
E podemos sim, podemos conversar com Ele e falar dos nossos pecados, de cada pecado naquele momento realizado e pedir perdão a Ele dos pecados. E terceiro, continuar lutando contra o pecado, o que não é fácil, mas você não está sozinho nesta luta. Jesus Cristo compreende e pode socorrê-lo. Você não está sozinho. Jesus Cristo compreende. Compreende quando nós pecamos. Ele perdoa se houver arrependimento de pecados. Então precisamos tomar essa atitude e continuar lutando contra o pecado, levando a Ele as nossas lutas, porque Ele também foi humano, foi Deus e foi humano. Ele também foi tentado, apesar de não pecar. Então Ele nos compreende. E finalmente, Jesus demonstrou amor supremo por você e está com você em cada uma de suas lutas e tentações. Ele está conosco e Ele é poderoso para lhe trazer o socorro. Jesus Cristo é poderoso para nos socorrer. Ele está pronto para nos ouvir. Precisamos ter tempo para orar, ter tempo para meditar na palavra de Deus e para realizar o culto ao nosso Deus. Que o Senhor Deus assim nos abençoe e que o Senhor Deus possa nos alertar destas verdades para que não sejamos negligentes e para que possamos ter acesso a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Que nós possamos ser um crente melhor a cada dia. Que nós possamos viver esses momentos difíceis de pandemia, mas possamos ser fiéis na fé. Que nós possamos ser fiéis e continuar na sua palavra, continuar em oração, continuar realmente adorando ao nosso Deus, que só Ele merece a nossa adoração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses estudos, Senhor, por mais um estudo, agora no capítulo 2 de Hebreus. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Obrigada, Senhor, porque Ele se encarnou como homem, Senhor, e nos trouxe salvação e nos garantiu a vida eterna. Ó Senhor, sê comigo, sê com toda a classe Débora, Senhor, para que possamos ser fiéis até o fim. Nos abençoa, Senhor, nos abençoa e nos guarda. Abençoa as nossas famílias. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.